Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje a 6/5 de 2024. E nessa noite nós recebemos o nosso irmão Jorge Miguel, trabalhador do CELD, né? Centro Espírita Leon Denis, que vem conversar conosco o tema desse livro aqui, ó, de Emmanuel, Religião dos Espíritos, e o tema é felicidade e dever. Então, nós vamos ouvir as reflexões do nosso amigo Jorge Miguel. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura de uma pequena pasta e a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Boa noite a todos, e a prece é desse livro aqui, Deus em Você, de Luciana Castro, por diversos espíritos. E a lição sorteada foi essa aqui, em tuas atitudes. E nos diz assim: não existe sequer um segredo em ti que, através de tuas ações diárias, não seja revelado. São espelhos da tua alma, palavras, atitudes e pensamentos que refletem o brilho e a nitidez de tua essência espiritual. Sendo assim, não engana ninguém. Cedo ou tarde serás para todos aquilo que realmente és em essência divina. Esforça-te, pois, em cada vez mais refletir boa imagem em teu espelho da vida, corrigindo teus defeitos e exercitando humildade para com aqueles que te cercam, amando-os, amparando-os e transformando-te um pouco que sejas a cada dia de tua existência numa criatura melhor. Então, amigos aqui reunidos na Casa de Francisco, agradecemos mais uma vez essa reunião, essa palestra pública que nosso amigo Jorge vem conosco essa noite para nos ajudar na reflexão do Evangelho de Jesus. Abençoa a todos nós aqui presentes e possamos refletir bastante nessa noite de grande aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Jorge, a palavra está com você. Se precisar de mais 5 minutinhos, pode ir até 7h35, tá? 7h40, porque teve uma perdazinha no início. Você pode ir até 19h40 para fazer suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Ótimo. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus nos inspire e, através de todos esses companheiros que se juntam a nós, nessa noite de estudo. Eu gostaria primeiro de alguns esclarecimentos que vocês possam me ajudar. Eu tenho aqui a página do nosso estudo e essa leitura é feita por mim nesse momento? Você pode fazer se quiser. Então está bem. Eu vou fazer a leitura da página para que a gente possa acompanhar de forma conjunta, tá bom? E aí depois nós vamos fazer as nossas reflexões a respeito do tema que é felicidade e dever. Aqui é uma mensagem de Emmanuel e o companheiro diz assim para a gente: a procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil, taxando-a por dom facilmente apresável, a quem a procura entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe suponha, apresenta na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão, quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa-se, pois, o dever de que a vida te incumbe. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Velozás, hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha,
Não te desvies da obrigação que te recomendo o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Porque te mostre leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre-se teu dever e, tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que não te apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Esse texto é um texto de Emmanuel, e que nós vamos falar de felicidade, e felicidade para a gente não é de fácil compreensão, não, né? É interessante como essa busca, como ele fala aqui, a procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. O que nós temos por caçada? Caçada, inicialmente, é uma perseguição, né? Somos nós ou alguém perseguindo alguma coisa ou algo. E essa busca, na medida em que é satisfeita, nós entendemos que a caçada teve o seu objetivo, né? Então, por conta disso, nós vamos ficar aqui com essa figuração dessa busca, essa corrida atrás de alguma coisa. E todos nós, de uma forma geral, e aí nós somos unanimidade mesmo, nós buscamos a felicidade. Em todo esse momento em que nós nos encontramos aqui nessa atual existência, e nas outras também, de uma forma geral, ainda que a gente não tenha consciência, ou não tenhamos tido em algum momento essa consciência, nós buscamos a felicidade. E para isso, nós nos comprometemos, para isso nós nos direcionamos em caminhos que muitas das vezes são fortuitos, a gente não sabe bem o que vamos encontrar nesse caminho, o que será apresentado de obstáculos, aquilo que será proposto para nós, mas nós perseguimos essa felicidade. Muito bem. Que fique claro, primeiramente, o seguinte: nós não entendemos bem aquilo que é felicidade. A felicidade para nós é a conquista de algo que nós queremos muito e que inicialmente nos traz alegria, prazer e gozo. Só que, por nós estarmos ainda naquela condição de iniciantes desse aprendizado divino, a nossa caminhada a nível de entendimento da luz, entendimento do perfeito, entendimento daquilo que realmente nos trará toda essa felicitação, ainda nos escapa, ainda é muito fugidia a nós. Por quê? Porque nós somos assemelhados, e isso todos nós sabemos e ouvimos falar a todo momento, nós somos assemelhados a crianças, né? Espiritualmente falando, o nosso momento é de infância espiritual. Então, perguntar para uma criança aquilo que a faz feliz, aquilo que ela quer e aquilo que pode trazer esse encontro com o de mais feliz, é a gente querer que ela responda aquilo que ela não sabe. Ela não detém esse conhecimento. E nós detemos esse conhecimento? Não, nós não detemos esse conhecimento, não. A gente acha que somos sabedores. A gente acha que temos uma expertise até, não só para falar de felicidade, mas, inclusive, dar sugestões e aconselhamentos para aqueles que nos cercam a nível do que é melhor para elas e a nível daquilo que vai fazê-las verdadeiramente felizes. Então, percebem como nós nos atrevemos em dar receitas, em levar soluções para aquilo que nós desconhecemos? Mas, vejam só, crédulos que, de fato, nós somos sabedores do que estamos falando. Aquilo que, nesse momento, seria necessário até para definirmos a felicidade, ainda seria muito subjetivo
se a pergunta fosse feita a qualquer de nós de forma individualizada, né? Porque para aquele que sente dor, dor física, tá? A felicidade seria não sentir dor. Para aquele que vive uma situação de instabilidade doméstica, a felicidade seria não ter essa instabilidade doméstica. Para aqueles que têm problemas de relacionamento, a felicidade seria superar esses problemas de relacionamento. E por aí a gente ia. Então vejam só o que pode ser a felicidade em se tratando individualmente de cada um de nós. Cada um traria aí um conceito diferente, porque a questão da paz, a questão da felicidade está muito correlata àquilo que nós estamos suportando, sentindo e vivenciando neste momento. Então, falar de uma forma absoluta daquilo que poderia ser felicidade, nós não teríamos essa condição. Uma determinada vez eu ouvi que a felicidade é ter paz de espírito. Achei sensacional, achei muito bom, porque a companheira, inclusive, foi uma companheira, e já era uma senhorazinha, ela trouxe isso por conta da vivência dela nesse momento, nessa encarnação, e ela já era, como eu disse, uma senhorinha, e ela falou assim, olha, depois de ter vivido essas décadas, esses longos anos, eu entendo que sem paz de espírito, ninguém é capaz de ser feliz. Ouvi bem, entendi o que a companheira falou, e falei assim, olha, se existe um conceito bem próximo do que seja felicidade, eu acho que eu ficaria com esse conceito aí que a companheira trouxe. Porque imaginem vocês se é possível ser feliz sem paz de espírito. Eu acredito que não. Né? Acredito que não. Então, eu bem que fechei assim com ela, né? Evidentemente, na falta de alguma coisa melhor que eu venha ouvir ou entender. E aí, Emmanuel chega para a gente e fala assim, olha, isso aí é essa busca que é semelhada a uma caçada, porque no final disso, no final dessa perseguição, vamos colocar assim, se nós atingirmos esse desiderato, se nós atingirmos aquilo que nós buscamos, de verdade, nós seremos felizes. Mas a questão está aí, gente. A questão está aí. De verdade. De verdade. E aí nós vamos precisar entender um pouco dessas leis naturais, nós vamos precisar entendermos um pouco mais e nos aprofundarmos sobre aquilo que é imutável e aquilo que são essas leis divinas, evidentemente, essas são imutáveis, e essas vão trazer para a gente esse verdadeiro contentamento, que, no caso, está assemelhado à felicidade. Mas, voltando à questão da nossa pouca caminhada, voltando à questão de estarmos habitando um lugar onde as intempéries são maiores do que tudo aquilo que traz esse verdadeiro êxtase, nós vamos ver, e não seria nenhum absurdo dizer que essa felicidade, e nós já ouvimos muito isso, inclusive, né? Que essa felicidade aqui onde nós estamos, ela não é possível. Ela não é possível. Primeiro, porque para atingirmos esse estágio, a gente vai precisar ceder. Vejam que interessante. Vamos precisar ceder. Ceder a quê? Ceder aquilo que nos é exigido? Ceder aquilo que é opinião dos outros? Ceder aquilo que sempre estão me cobrando? Não, não. Ceder às leis do amor. Essas mesmas leis imutáveis e naturais que a gente ainda não compreende bem, porque a gente acha que essas leis, que são as leis do amor, ainda para nós não é de fácil compreensão, não é de fácil absorção e não é de fácil exercício.
As leis do amor falam em tolerância, falam em paciência, falam em compreensão, falam em respeito. E tudo isso, para nós, ainda vai bem até a página 2, até a página 3, até eu ser contrariado, até alguém testar de verdade o limite das minhas emoções. E a partir daí, quando isso acontece, lá estou eu dando espaço para esse homem velho, que ainda habita em mim. E aí, falar em felicidade, ou nas práticas daquilo que a lei de amor propicia, proporciona, ainda fica muito distante daquilo que verdadeiramente a gente almeja. Porque a gente acha que um passeio, a gente acha que estar com uma pessoa querida sob quaisquer condições, mesmo que quando isso apenas vem de encontro aos meus anseios, estar em lugares, em ocasiões, tudo isso significa dizer que eu estou feliz. E não é isso, né? Nosso maior exemplo, nosso irmão fraterno, nosso médico, Jesus Cristo, ele conceituou aquilo que verdadeiramente é felicidade, né? Ele disse que para ser feliz, para eu estar feliz, eu tenho que obrar, eu tenho que realizar e principalmente dar. Principalmente dar. Mas como é que isso ainda se aplica a mim se eu não consigo, nesse momento, me vencer ou entender, se eu prefiro receber do que dar? Veja que interessante. Eu prefiro receber do que dar. Para mim, ainda é muito mais prazeroso, eu me sinto muito mais confortável na condição de recebedor do que na condição de doador. E isso me distancia dessa felicidade plena, porque eu não entendo ainda. Eu não entendo como alguém me visita. Vamos aqui num exemplo bem simplório. No dia do meu aniversário e não traz uma lembrancinha para mim. Como em datas festivas, pode ser Natal, que todos estão reunidos e alguém chega na minha casa, vamos apertar isso, né? Que seja um filho, que seja um parente próximo, e vem passar essa noite de Natal comigo e não traz minimamente uma lembrança. Eu até esqueço e deixo de considerar que aquele companheiro veio estar comigo, que se esforçou para que nós passássemos aquela noite, aquela ocasião juntos, e foco naquilo que não aconteceu. O que não aconteceu? A lembrancinha que não me foi dada. Por quê? Porque eu ainda entendo que sou merecedor dessa lembrancinha. Eu ainda entendo que aquele que vem a mim tem que me homenagear, me prestigiar de alguma forma. E a forma é aquela que eu conheço. A forma é essa de recebedor. Então, eu deixo de considerar que poderia estar, naquele momento, sendo esse receptor, tão somente porque alguém, um querido meu, lembrou de mim, veio se juntar a mim e, por conta disso, já me traria esse contentamento necessário. Então, a felicidade já se distancia na medida em que eu não a exerço ou usufruo como poderia, justamente por questões minhas, dessa minha falta de compreensão naquilo que realmente traz esse prazer e esse contentamento. E é por isso que, quando a gente fala de ser feliz, a gente ainda não considera todas as questões que o amor propicia, todas as questões que o amor proporciona, para que eu entenda que, pelo simples fato de estar sendo agraciado, não só com essa encarnação, hein, vejam bem, com a oportunidade da encarnação, mas também pelo fato de poder exercitar tudo aquilo que de fato é valoroso
para essa minha caminhada, para esse meu progresso espiritual. E aí eu deixo de considerar coisas. E aí vamos lá. Quando eu deixo de considerar coisas, como Emmanuel chama a nossa atenção, eu deixo de perceber aquilo que está embutido e que está lá no texto, tá? Felicidade e dever. Então, a gente esquece a questão do dever. Ué, mas peraí, Jorge, para ser feliz, eu tenho ainda que ter deveres? É isso mesmo? Já que a minha condição de recebedor me faz muito mais contente e alegre do que de doador, então, para eu ser feliz, eu ainda tenho que ter deveres em relação a isso? É. Né? Primeiro que todo mundo conhece aquela frase, é dando que se recebe. Isso aí não é invenção minha e isso aí está lá atrás. É dando que se recebe. Porque a gente não se vê nessa condição de quanto mais eu dou, melhor eu me sinto e mais preenchido eu estou. Né? Eu prefiro ser aquele que recebe em vez daquele que está doando. Uma vez eu estava participando de um estudo, há muitos anos isso, e aí o companheiro, abordando um tema semelhante, mas que levou a essa condição aí de dar, de receber e tudo mais, olha só a ponderação que foi feita naquele momento. Vejam só vocês que coisa interessante. Ele falou assim, olha, vocês que estão aqui, sejam sinceros, tá? Ele fez essa abordagem, não duvidando de ninguém, mas vocês sabem que, por ocasiões, a gente se esconde um pouco, né? A gente não vai o quanto poderia ir, até com um receio da gente se mostrar, de sermos criticados. A gente esquece que estamos todos na mesma condição. Então, a gente fica meio que receoso aí com algumas abordagens, algumas colocações. E aí o companheiro falou assim, olha, quem aqui prefere... Não, a pergunta foi assim, vocês preferem dar ou preferem receber? Naquele momento, eu acho que se percebeu que tinha alguma pegadinha ali e ninguém respondeu, sabe? Aquele silênciozinho que fala assim, pô, tem uma armadilha aí, tem alguma coisa aí que... E aí as pessoas, de uma forma geral, se omitiram, se ocultaram, vamos deixar dessa forma. Inclusive eu, né? Eu falei, poxa, mas lógico que no meu ser, dentro de mim, a pergunta era fácil de ser respondida. A pergunta era fácil de ser respondida. Eu prefiro receber, gente. Claro que eu prefiro ganhar. Claro que eu prefiro ganhar, né? E aí ele falou assim, tá bem, mas vamos considerar o seguinte. E aí estava a pegadinha. Aí estava alguma coisa a ser considerada que naquele momento ninguém considerou. Olha só. Ele falou assim, olha, normalmente quem dá é porque pode dar. E quem recebe é porque está precisando receber. Vejam como mudou tudo. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Aí ele perguntou de novo, né? Aí ele perguntou de novo. Vocês preferem dar ou preferem receber? Claro que ninguém falou que preferia receber, né? Ninguém falou que preferia receber. Porque olha só a abordagem. É fato. Quem dá é porque pode dar. Está numa condição privilegiada. Isso é fato, gente. E quem recebe é porque está precisando receber. Ah, mas espera aí, eu não preciso de nada. Tá bom, eu não preciso de nada. Mas se alguém chega, vamos voltar lá para o aniversário. Se alguém chega lá no meu aniversário para me fazer a visita, para cantar parabéns comigo, e não traz uma lembrancinha, como é que a gente se sente? Né? Claro que a gente fica feliz por conta daquela presença. Mas, naquele momento, a necessidade nossa não passa pelo material, muito embora a gente gostaria de ganhar ali uma lembrancinha. Mas a necessidade não passa pelo material, a necessidade é outra. A necessidade é outra.
o anseio nosso, a expectativa nossa é outra. Então, quando a gente dá, é porque a gente pode dar. E quando a gente recebe, a condição é essa, de necessitado. E por mais que a gente esteja resolvido materialmente falando, vocês vão te convir que nós somos necessitados. E aí, vamos mais para a questão do dever, né? Porque é assim, o meu dever, na condição de colaborador, que todos nós somos colaboradores, todos nós somos, né? Nós fazemos parte efetiva de um elo de uma corrente. Então, essa colaboração, ela passa exatamente por eu fazer chegar a vocês, vocês fazerem chegar a mim aquilo que é de precisão. E não importa, e vamos desconstruir essa condição do material, tá? Vamos desconstruir isso, porque a gente fica pensando que eu quero sempre, ou a necessidade passa sempre pelo material. E não é isso. Nós estamos falando daquela necessidade maior. Nós estamos falando da necessidade que a lei de amor nos traz, nos impõe e faz com que eu seja aquele que tenho que fazer chegar. Então, nós estamos falando de atenção, nós estamos falando de carinho, nós estamos falando de sorriso, nós estamos falando de abraço, nós estamos falando dessa doação real, essa doação que está ligada lá, de fato, aquilo que o amor traz, acrescenta e propicia. Nós estamos falando disso. Então, é nesse contexto que a gente se vê necessitado. Não importa a nossa condição. Não importa a nossa condição. Todos nós somos carentes, se não desse todo, porque aí falaríamos de coisa dessa, mas de parte desse todo. E aí, voltando para o dever, vejam só o que é de nosso dever. E aí, o termo é exatamente esse, tá? Como usa Emmanuel. É um dever nosso propiciar aquilo que é necessidade do outro. Então, esse dever, aquilo que me faz obrigado a essa satisfação, a levar para aquele que não tem, ou é carente, ou está faltoso desse algo que eu posso dar, que propicia o dever. Ah, mas peraí, então eu sou obrigado a dar sempre? Vamos voltar lá para aquela frase que a gente disse aqui no início. Olha, a gente tem que fazer aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Na medida em que eu estou necessitado de alguma coisa, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Né? Porque, assim, eu sou aquele camarada que sou extremamente alegre, que sou extremamente animador, os locais onde eu estou, o meu alto astral ele é facilmente verificado, todo mundo está ali aguardando a minha chegada, e quando eu chego, eu vou lá e sento no cantinho, porque eu não quero participar. Aquele dia foi um dia ruim, eu estou vivendo problemas, tudo aquilo que é necessário para que aquelas pessoas tivessem total meio de desfrutar o que eu tenho, e eu disse que iria, e quando eu disse que iria, eu disse que eu ia me levar com tudo aquilo que eu possuo. E as pessoas estão esperando a minha chegada. As pessoas estão esperando a minha presença. Mas quando eu chego, eu me nego. Ah, mas eu sou obrigado a estar num dia bom todos os dias? Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que verdadeiramente possuímos e que pode e deve ser disponibilizado. Então, a questão do dever passa muito por aí. E não importa qual seja a minha condição. Eu só referi essa condição de uma pessoa que tem muito astral, bom humor, essa condição
de fazer alegrar a outras pessoas, mas poderíamos falar de qualquer dessas aqui que Emmanuel fala aqui, ó, disciplina, firmeza, caráter, compreensão. E na medida em que nós estamos desfrutando ou tomados dessa condição, a ideia é que eu faça valer da melhor forma aquilo que essa condição me convida a realizar. Então, mas eu tenho que estar a todo tempo disposto a? Não. Mas eu tenho o encargo. Eu tenho, sim, uma incumbência. E essa incumbência nada mais é do que um dever, gente. Nada mais é que isso. E quando eu sou chamado a práticas e sou dotado dessa condição, significa dizer que isso não tem que estar contido em mim e guardado para mim, não. Não é dessa forma. Isso é justamente para eu fazer chegar a quantos mais forem necessários, ou puder alcançar, aquilo que eu possuo. Porque vocês sabem que nós assumimos um compromisso na espiritualidade, e esse compromisso passa exatamente por essa satisfação. Não só a minha, mas a satisfação de todos aqueles que caminham junto comigo. Então, seja eu um chefe de família, seja eu um humilde funcionário, seja eu aquele que estou a pedir uma cooperação, seja qual for, eu tenho atribuições. Eu tenho atribuições. E essas atribuições, elas têm que ser cumpridas. E, de preferência, amorosamente cumpridas. Amorosamente cumpridas. E aí, nós vamos para uma condição que muitas das vezes a gente não se dá conta. Mas todos nós que trabalhamos, né, aqueles que temos tarefas na casa espírita, ou fora da casa espírita mesmo, porque aqui a gente está falando de uma forma geral, a gente consegue entender e alcançar bem algumas coisas. Olhem só, muitas das vezes a gente está num dia, numa semana, que não está legal. Por um motivo qualquer, aquilo não está fluindo da maneira que eu desejava, né? Chegou o dia de eu ir para o trabalho. E lá no trabalho, para o exercício desse trabalho, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar uma ou duas conduções, eu tenho que deixar de fazer tantas outras coisas, mas é um compromisso. E esse compromisso tem algumas pessoas que estão lá me aguardando e contando comigo. E eu vou me levando, né? Evidentemente que quando a gente vai com tudo que está acontecendo conosco, a nossa condição emocional, a nossa condição de humor, a gente vai. Já perceberam, quando a gente chega ao nosso destino e quando a gente começa a nossa tarefa, como tudo vai se dissipando e nós vamos nos envolvendo de uma maneira tal que parece que aquilo que nós estávamos sentindo ou éramos portadores, ou ainda somos portadores naquele momento, como a situação é amenizada? Quando a gente se entrega e quando a gente vai exercitando aquilo a que fomos chamados a realizar, percebem como as coisas vão se dissipando e vamos dando lugar a tantas outras coisas de melhor, tão somente pelo envolvimento que estamos tendo naquele momento? E aí, volto a repetir, não tem que ser necessariamente na casa espírita, mas pode ser na casa espírita também. Mas em trabalhos de natureza diversa, em que nós estamos envolvidos pelo chamamento do coração ou pelo chamamento de outros companheiros que têm necessidades e que nós podemos levar um pouquinho de nós e daquilo que possuímos para que aquelas necessidades sejam supridas, aquelas necessidades sejam sanadas, ainda que parcialmente. E aí, como nós nos sentimos naquele momento?
algumas vezes a gente até deixa de considerar as nossas questões. E isso não é de difícil entendimento, não. Não é de difícil entendimento. É exatamente por conta desse envolvimento, por conta dessa sustentação que temos e por conta do compromisso assumido que está sendo sanado naquele momento. E quando a gente vê, as coisas vão se dando de uma forma tão sutil, de uma forma tão simplória, se assim podemos chamar, que a gente está envolvido e daqui a pouco, quando o trabalho termina, a gente pensa assim, poxa, a gente pensa assim, que bom que eu vim, né? Que bom que eu não desperdicei a ocasião, que bom que não deixei passar o momento. E ali eu consegui realizar a minha tarefa. Às vezes, nem de uma forma como eu gostaria. Evidentemente que quando a gente está bem, né, as coisas acontecem de uma outra maneira. Mas, se formos esperar também estarmos 100%, né, pessoal, para realizar alguma coisa, vai ser difícil, né? Porque esse 100% para a gente sempre tem uma questãozinha, nós sempre temos alguma coisa que está pendente a resolver, alguma coisa que precisa ser solucionada. Quando a gente se dá por si, a gente fala assim, poxa, mas isso aqui poderia ter sido desse jeito ou daquele jeito ou tal. O fato é, sempre estamos condicionando a nossa felicidade a alguma coisa que não possuímos, alguma coisa que não temos, alguma coisa que ainda não adquirimos. E ainda que a gente leve em consideração que aqui não é esse lugar onde nós estaremos perfeitamente envolvidos por esse bom ânimo, por essa alegria, por esse contentamento, vocês sabem muito bem que a gente pode sim, e muitas das vezes a gente busca essa felicidade em alguma coisa que nos satisfaz, ainda que seja momentaneamente, ainda que seja transitoriamente. Mas, se considerarmos esse todo, e aí a espiritualidade já diz para a gente o seguinte: primeiro, esse momento que nós estamos agora, não importa, vejam só, não importa o que estamos passando, o que estamos vivenciando e a condição que nos encontramos. É o nosso melhor momento espiritualmente falando. É o nosso melhor momento. Ainda que as coisas não estejam do jeito que eu gostaria que estivesse, essa minha condição atual é a melhor de todas que eu já vivi. A última, a penúltima, pode ter sido até igual, mas melhor não foi. Essa é a melhor. Significa dizer que eu já sou tomado de um conhecimento e de algumas práticas que anteriormente eu não possuía. Eu já sou tomado de alguma coisa que é uma organização que me permite um raciocínio e que me permite o exercício, inclusive, da minha fé. Não é só da fé, não, hein? Não é só da fé, mas inclusive da minha fé. E esse entendimento de que eu posso sim proporcionar, não só às outras pessoas, como a mim também, esse estado de contentamento, que para mim pode significar felicidade. Ainda que aqui não seja um local do exercício pleno da felicidade. Ainda que aqui eu tenha essas questões todas para serem compostas. Mas é claro que tem momentos, sim, que a gente se sente muito bem. Momentos, sim, que a gente se sente muito alegre. Momentos, sim, que a gente se sente muito feliz. Por quê? Porque aquilo que me foi trazido trouxe um preenchimento interior que me fez gratificado e tomado desse estado de êxtase que, para mim, se assemelha à felicidade. Então, se alguém disser assim que isso não é felicidade, eu vou discordar. Porque o que eu conheço é isso. Mas ninguém, e isso é um outro fato, ninguém é feliz sozinho. Nós estamos em um lugar onde nós precisamos ir.
somos seres gregários. Ou seja, vivemos agregados num processo de agregação. Então, ser feliz sozinho, se ser feliz junto com todos já é essa dificuldade para nós, né? Porque a gente tem todas essas questões que a gente não consegue ainda bem exercitá-las. Mas ser feliz sozinho, gente, é impossível. É impossível. Porque quando a gente não exercita minimamente as leis de amor, seja com essa responsabilidade ou não, nós não conseguimos ser felizes. Por quê? Porque somos gregários, nós vivemos em sociedade. Somos sociais e sociáveis. Então, não dá para eu estar sozinho e me declarar feliz. Eu posso até dizer o seguinte, eu prefiro ficar sozinho porque aí ninguém me magoa. Eu prefiro ficar sozinho porque aí ninguém me maltrata. Eu prefiro ficar só porque me falta a crença em outros companheiros. Ah, eu já sofri muito, já me decepcionei muito. E eu prefiro ficar sozinho. Tá bom, vamos respeitar. Mas não quer dizer que esteja feliz, não, hein? Não está feliz. Né? Está menos sofrido? Vamos até entender que o companheiro assim se declara. Né? Está menos triste, está menos magoado por conta de não estar tão sujeito a outras coisas, a tantas coisas, tá bom. Mas feliz, não. Agora, a possibilidade da falta do exercício daquilo que o dever nos impõe, isso sim nos traz esse estado de infelicidade. Não obstante, tudo mais que nós vivenciamos por força dessa condição de estarmos num lugar em que as provas, em que as expiações e tudo mais estão sujeitas dessa maneira premente aí que a gente sabe. Não precisa falar, né? Nós já sabemos. Por quê? Porque aqui é esse lugar. Mas naquilo que nós já sabemos que é o exercício desse estado de contentamento, isso nós devemos, vejam bem, devemos sempre associar, sempre atrelar aquilo que eu posso e devo fazer. Essa condição é de dever mesmo. E seja qual for a minha condição atual. Ser feliz naquilo que a gente conhece. Ser feliz naquilo que a gente já entende como felicidade. Embora não seja, porque o plano espiritual, esses espíritos que já caminharam mais, eles trazem para a gente o que é essa verdadeira felicidade. Mas naquilo que eu conheço, ser feliz ou acreditar ser feliz sem a obrigação dessa realização junto a tantos outros, é impossível. É impossível. Então, quando Emmanuel traz para a gente felicidade e dever, é porque uma coisa está entrelaçada, diretamente ligada à outra. Para eu ser feliz, eu tenho que proporcionar felicidade a alguém. E se isso não está acontecendo, se isso não se dá, eu estou entendendo, encarando, recebendo, sejam como for, praticando a felicidade de uma maneira indevida. Mas, como todos nós estamos aqui num processo evolutivo, estamos todos nós aqui caminhando para a luz, cada vez mais nós somos tomados, intuídos, direcionados para o melhor. Todos nós temos a nossa assistência, o Cristo, evidentemente, temos esse Pai que é um Pai de amor. Né? Temos o Cristo, temos os nossos companheiros espirituais, que vão desde os nossos guias, nossos mentores, até esses queridos, mesmo que de uma forma ou de outra se afinizaram a nós e nós a eles, que caminham conosco, que nos orientam, que nos trazem sustentação e que faz chegar a nós tudo aquilo de informação na medida em que a gente queira receber. Né? Tudo aquilo que é necessário para que cada vez mais a gente suba degraus, cada vez mais a gente caminhe, cada vez mais estejamos direcionados para uma condição que vai nos trazer
mais contentamento, vai nos trazer um estado não só de contemplação, mas esse estado tal que nós vamos nos sentir cada vez melhores por podermos realizar. E isso que hoje nós chamamos de dever, vejam só, na medida em que vamos nos esclarecendo, na medida em que vamos nos aperfeiçoando, isso deixa de ser dever. Porque dever, em primeiro momento, parece assim uma coisa obrigatória, né? Parece uma coisa de imposição, né? Eu tenho que fazer, eu tenho isso, né? Mas na medida em que nós vamos nos aprimorando, na medida em que nós vamos cada vez mais crescendo espiritualmente, esse dever passa a ser tomado também pela felicidade. E aí vai chegar um momento que nós vamos falar só de felicidade, não teremos mais que falar de dever, porque o dever vai estar tão embutido, a felicidade vai avançar tanto na direção do dever, que isso vai ser uma alegria. Isso vai ser uma alegria. E falar em dever não terá nem mais espaço, embora não deixe de existir, evidentemente. Só que, na condição em que nós recebemos hoje, ele vai deixar de existir, ele vai perder força, ele vai perder esse volume, né? E vamos só falar de felicidade. E, muito provavelmente, daqui mais um tempo, que eu não sei precisar quanto tempo, mas daqui a um tempo, quando a pergunta for feita, inclusive para mim, que nós vamos estar juntos, tomara que sim, eu vou perguntar, aí eu vou ter a audácia de perguntar para vocês assim: vocês preferem dar ou preferem receber? E aí, de coração, nós vamos dizer assim: olha, nós preferimos dar, eu prefiro dar. E é isso que nos aguarda. Então, quando nós falamos de felicidade, quando nós falamos no dever que está embutido lá naqueles que são felizes e que propiciam e realizam isso, esse dever, para nós, ainda tem que ser observado. Então, somente pelo nosso momento, para que a gente não perder de vista aquilo que temos de realizar e aquilo que temos também de obrigação por conta dessa felicidade. Mas não vamos deixar de observar o seguinte: ninguém é feliz sozinho. E para eu estar feliz, eu tenho que propiciar também essa felicidade. O Cristo era feliz, mas a quantos ele fez feliz e ainda faz feliz, né? Ah, mas o Cristo era o Cristo, Jorge. Não. Ele disse para a gente que tudo aquilo que ele fazia, nós também poderíamos fazer muito mais. Lembram disso? E ele falou isso para a gente, que todos nós também somos deuses. E essa realização, a possibilidade de fazer o melhor, nos é possível também. Então, eu estou fechado com Cristo. Nós estamos fechados com Cristo. Nós vamos acreditar nisso e vamos caminhar nessa mesma direção. Sempre uma alegria estar com vocês, a gente estar junto, a gente conversar um pouquinho, a gente falar um pouquinho do Espiritismo, a gente falar um pouquinho daquilo que esses companheiros que já estão à nossa frente trazem para a gente, para que a gente se fortaleça, para que a gente entenda e, acima de tudo, para a gente praticar, né? Então, tomara que a gente se encontre muitas outras vezes e tomara que a gente consiga encurtar essa distância aí, cada vez mais, entre a felicidade e o dever. Ali na frente, nós vamos estar falando apenas da felicidade e vai continuar sendo muito bom. Ótimo a gente estar junto. Que o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão querido, cada vez mais nos preencha e propicie todas essas possibilidades dos nossos encontros. Obrigado, meu amigo, por essas palavras, pelas suas reflexões. Realmente precisamos pensar um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Para realmente conquistarmos a verdadeira felicidade. Então, leve o nosso abraço aos companheiros Leon Denis, à sua família. A sua esposa fez aniversário, né? Ontem. Falou, dê a ela parabéns, que Deus a abençoe e ilumine sempre. E fortaleça a família, esses relacionamentos maravilhosos
que nós temos. Então, que Deus abençoe. Leve nossos parabéns para ela, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, se eu não estiver me estendendo demais. Não, não. As reuniões públicas já tornaram a acontecer presencialmente? Já estão acontecendo, acontecem presencialmente e online. Porque eu vou ter muita alegria em conhecer a casa e estar aí com vocês. Um dia vamos sim, vamos sim. A nossa amiga Denise já está lá da nossa casa. Vou buscar porque está com probleminha, mas a Denise, a Ana, o Meonês estão lá na casa. Vamos ver aí o que a gente pode fazer, principalmente final de semana. Durante a semana, não. Mas final de semana, né, se vocês tiverem reuniões aos finais de semana, vamos ver se a gente consegue estarmos juntos. Tá? Nós fazemos reuniões no final de semana, alguns temas assim, fora da painéis, seminários. Aí a gente vai marcar assim. A nossa casinha é pequenininha, franciscana, pequenininha, muito simples, tá? Mas tem muito amor. Certamente. Exemplo de Francisco de Assis. Então, meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e esperamos poder contar sempre com a sua presença aqui na nossa casa, tá bom? Eu que agradeço. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa palestra de hoje e eu vou convidar minha amiga Vera Isaura para fazer a nossa prece de agradecimento. Vera, por favor. Bem, elevando então nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, ao Mestre Jesus, a Francisco de Assis, em agradecimento por esses momentos onde nós podemos abrir nossos entendimentos e melhorar um pouco mais pensamentos, sentimentos e atitudes. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco, nos trazendo os seus ensinamentos, através desses companheiros que tanto se esforçam, assim como nós, para estar nesse caminho reto. Obrigada, Jesus, nos mantenha fortalecido, todos nós aqui, encarnados e desencarnados. E nesse momento que possamos envolver nossas melhores vibrações aos companheiros que passam por situações difíceis no sul do nosso país. Que cada um sinta uma tranquilidade, uma calmaria, para que possam reconstruir suas vidas. Jesus, te agradecemos mais uma vez. Francisco de Assis, obrigada e fique conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nos despedimos aqui, desejando a todos uma boa noite, de muita Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Obrigada, Obrigada. Jorge. Obrigada, Jorge. Lucinha, Tchau, meninas. Obrigada, Jorge. Tchau. Lucinha Medeiros, Ina, Ana. Então, para todos, ó, um beijo no coração. Outro, um abraço, tudo de bom. Que o Senhor Até a próxima nos reunião. abençoe sempre e Ele vai abençoar. Muita Graças a Deus. paz, Muita paz a todos. paz e bem para todos. Eu vou desligar aqui para todos, tá? Tá bom.